Boa noite, irmãos, novamente. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês, lá no texto que foi lido no começo, Colossenses capítulo 3, os versículos 22 até o versículo 1 do capítulo 4. Colossenses 3, 22 até o 4:1. Vamos orar? Falar com Deus mais uma vez? Então abaixe sua cabeça. Ó Pai querido, nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio de abrirmos a Tua Palavra e podemos ser ensinados por ela, encorajados e exortados. Que o Senhor, ó Deus, nos permita, ó Deus, compreender o que o Senhor deseja de nós. Que o Senhor fale a cada coração aqui. Que o Senhor nos ensine a viver debaixo do Seu senhorio, de uma forma que de fato o Senhor reine sobre nós. Oramos assim, Deus, gratos por este momento e clamando que o Senhor nos alimente e nos sustente por meio dessa palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente mais cedo nós conversamos um pouquinho sobre a nossa EBD, né, sobre os hábitos espirituais, que é o livro que a gente tem trabalhado. E especificamente nós falamos um pouco sobre mordomia e principalmente a mordomia do dinheiro. Entendendo que Deus, Ele é o Senhor sobre todas as coisas, Ele é o Senhor de nossas vidas, é Ele quem governa e quem dita a maneira como nós devemos viver. E até mesmo, né, a gente trabalhou ali a ideia de que tanto o dinheiro quanto o nosso tempo são recursos do qual Deus nos dá, que pertencem a Ele, e Ele deseja que nós cuidemos daquilo que Ele nos deu. Mas é interessante nós pensarmos, e nós vamos tratar um pouquinho sobre isso, que não só na questão do dinheiro, como outras áreas da vida, nós somos capazes de criar departamentos. Não existe departamentos na minha vida onde Deus manda. Isso envolve, por exemplo, o meu relacionamento entre pessoas aqui da igreja. Eu tenho um trato espiritual uns com os outros. Até cumprimento com algumas palavras mais cristãs ou coisas assim do tipo, falo robuscadamente até mesmo nesse sentido, ou até mesmo mostro uma certa espiritualidade. Mas em outras áreas da minha vida, quando envolve a questão do dinheiro, por exemplo, ou como envolve às vezes a questão do trabalho, do meu lazer, daquilo que eu faço de planos para a minha vida como um todo, aí Deus não tem a ver com isso. E a gente cria departamentos daquilo que muitas vezes nós chamamos de secular e sagrado. Não, o meu trabalho é a parte secular, Deus não tem nada a ver. A igreja é o sagrado, aí sim tem a ver com Deus. O problema é que a palavra de Deus não faz essa diferença. Ele não separa as duas coisas. E Ele vai mostrar para a gente que tudo é sagrado. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é debaixo do senhorio de Cristo. E a gente tem visto um pouco sobre isso desde o começo do capítulo, em que Paulo faz essa diferenciação, novamente eu vou citar isso, né? Daquilo que Jesus fez por nós, do capítulo 1 até o capítulo 2, nos resgatando, comprando as nossas vidas e nos levando, de fato, para o reino do seu Filho amado em Cristo Jesus, do qual Ele é a imagem, Ele é o Deus poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas, e por meio dEle, para Ele, foram feitas todas as coisas. E agora, então, Paulo mostra na realidade de como que, diante daquilo que Jesus fez por nós, já que nós ressuscitamos com este Cristo, porque Ele está vivo, é o que a gente vê lá no começo do capítulo 3, a nossa vida agora é vivida de acordo com isso que Jesus fez por nós. Não existe uma realidade onde nós entendemos algo do cristianismo, mas não vivemos, ou pelo menos não deveria existir. E é interessante porque Paulo vai tratar na carta como um todo, toda essa realidade de umas heresias que existiam no meio dos colossenses, principalmente de pensamentos gregos, né? Toda uma comunidade ali dos colossenses que tinha todo um contexto grego-romano, e ainda mais filosofias que estavam surgindo ali. Esse povo até mesmo estava trazendo isso para a realidade da igreja, porque é isso que eles acreditavam ser certo e ser espiritual. E alguma dessas filosofias que estavam ali trazendo para eles, que diziam que você precisava alcançar um nível de espiritualidade elevada que vinha por meio do conhecimento. Se você conhecesse as coisas ou conhecesse mistérios ocultos, assim então você seria mais espiritual. Porém, essa espiritualidade não resultava numa transformação de vida, muito pelo contrário. Eram pessoas, eram homens
que mostravam orgulho e exaltavam uns aos outros por terem conhecimento mais elevado do que outros. E a gente vê que essa realidade não é a realidade do cristianismo. Ainda mais quando a gente vê, a partir do versículo 18, que a gente tem trabalhado nesses últimos dias, em que Paulo começa a mostrar para a gente como que este evangelho, como que essa transformação se aplica principalmente no contexto da igreja, da família, onde a mulher ela se submete ao seu marido, e assim como o homem, ele lidera em amor a sua esposa e não tratando com amargura. Num texto paralelo que a gente viu de Efésios, mostrando que principalmente esse é o relacionamento entre Cristo e a igreja. Cristo, o cabeça da igreja, e a igreja se submetendo em amor também à igreja. Assim deve ser o relacionamento de marido e mulher. Não só isso, no mesmo contexto a gente vê os versículos ali 20 e 21 mostrando quanto à realidade dos filhos e os pais. Os filhos sendo obedientes aos seus pais em tudo, mas os pais também buscando se preocupar e amar os seus filhos, não irritando, não colocando uma cobrança exacerbada sobre os seus ombros, mas tratando com graça, com amor e com misericórdia, porque assim exemplificam também o relacionamento que nós temos com o nosso Pai Celestial. E aí nesse contexto, Paulo agora se volta principalmente para o relacionamento entre servos e senhores. E é interessante, porque a gente já comentou algumas outras vezes, que esse contexto ali, essa realidade desse terceiro relacionamento, se dá nesse contexto familiar, porque muitos dos relacionamentos de trabalho daquela época se davam dentro das próprias casas, e por isso que precisava ser tratado num certo contexto familiar. E aí Paulo então agora começa a tratar sobre esse contexto, sobre essa realidade de servos e senhores, mostrando como que este relacionamento deve ser, tendo Cristo agora como Senhor de ambos. Entra no aspecto dos deveres da casa, sim, mas também expondo e mostrando que agora eles são servos, principalmente do Senhor Jesus Cristo, e como isso deve ser tratado nestes relacionamentos. E como grande ideia, só para a gente ter aqui um resumo do texto como um todo, que servos obedecem e senhores tratam com justiça e igualdade, porque Cristo é Senhor de ambos. Vamos olhar, o texto começa dizendo para a gente no versículo 1, versículo 22, onde a gente vê a ordem de servos, obedeçam seus senhores, pois obedecem ao seu Senhor. Senhor aqui como letra maiúscula. Olha só o versículo 22. Servos, obedeçam em tudo os seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Paulo se volta primeiramente aos servos, da mesma forma como ele coloca aqui aqueles que se submetem primeiro, como a realidade das esposas, dos filhos. Paulo volta primeiramente para os servos. Mas antes da gente olhar as implicações que isso tem para as nossas vidas, é necessário a gente tratar de um tema aqui que é um tema de certa forma espinhoso. Felipe, quando leu o texto aqui no começo, creio que foi da NVI, até a versão que o Felipe leu, ele começa dizendo para a gente escravos. E, claramente, para o nosso contexto, principalmente a história do nosso país, o contexto de escravidão é um contexto muito complicado. Mas, especificamente, a palavra em si, do qual Paulo está usando, é de escravos, e é sim quanto a uma realidade de escravidão. Algumas traduções mostram isso, e outras usam a ideia de servos, como a minha também, tentando trazer principalmente uma realidade, uma aplicação mais para as nossas vidas e até mesmo minimizando um pouco desse aspecto terrível do contexto de escravidão no qual o mundo como um todo foi afetado. Mas o que nós precisamos deixar claro antes de entender o texto como um todo é que a família, dos versículos ali 18 ao 21, claramente é uma instituição criada por Deus. Deus estipulou a família e disse como ela deve funcionar. E assim, de acordo com a sua vontade. Obviamente, a escravidão não é de acordo com a vontade de Deus. Deus em nenhum momento disse que era se necessário ter escravidão ou algo assim do tipo. Ainda mais no contexto do Novo Testamento, em que trata sobre este contexto, do qual era muito presente para aquela época e até mesmo aceitável para a sociedade. Para aquela época, principalmente no contexto romano, era-se algo comum até mesmo para a sustentação da sociedade como um todo. Obviamente, não que era correto ou algo assim do tipo.
E por isso que Paulo trata sobre este relacionamento, uma vez que tanto os escravos como os servos estavam agora vindo a Cristo e se convertendo. E aí se torna necessário ter que tratar sobre esse tipo de relacionamento, uma vez que já estão neste contexto, e uma vez que não teriam como mudar necessariamente ali a realidade. A escravidão no contexto romano, principalmente, não é totalmente igual àquilo que nós vimos, por exemplo, no nosso país, que era principalmente uma escravidão estipulada por questões raciais, de pessoas que foram tiradas do seu contexto para então se tornarem escravas. Uma escravidão do qual houve maltrato, exploração e até mesmo comercialização de vida humana. Por mais que existiam abusos no Império Romano, sim, existiam comercialização de pessoas, sim, mas a escravidão naquela época se dava por muitos fatores. Se dava por questões de guerras, de inimigos do qual eram vencidos e assim poupados para se tornarem escravos. E também existia muitas pessoas que eram livres, mas por conta principalmente de dívidas ou até mesmo crimes, se colocavam em escravidão para viver neste contexto porque não teriam como pagar aquilo que eles tinham cometido ou até mesmo a dívida que tinha ali a dívida que deveria ser paga. De certa forma, se fosse a gente aplicar um pouquinho para as nossas vidas, seria a nossa escravidão com cartão de crédito, por exemplo. Você se mata para trabalhar para ter que pagar essa dívida. O Novo Testamento, então, ele regula a maneira como deve ser esse tratamento entre servos e senhores. Mas, principalmente, ele vai mostrar, e a gente vai refletir um pouquinho neste texto, que ele vai trazer dignidade ao servo e reconhecendo ele como ser algo merecedor, né? Não que nós somos merecedores, mas ser alguém como recebedor da graça de Deus. Mas, obviamente, exploração de vida humana, comercialização, maus tratos, a Bíblia em nenhum momento apoia. Muito pelo contrário, quando a gente vê em 1 Coríntios 7, Paulo ainda propõe a ideia de que aquele que está em escravidão, existe a possibilidade de buscar liberdade, que ele assim o faça. Então, a gente vê até mesmo no contexto, quando alguns países aboliram a escravidão, usaram muitos dos princípios bíblicos para isso acontecer. Então, a Bíblia em nenhum momento ela permite ou ela aceita, mas ela trata de como que então estes homens deveriam lidar diante da situação social em que estavam. E assim então Paulo volta-se para os servos, ou para os escravos. E o que ele vai dizer aqui é que eles deveriam obedecer tudo aos seus senhores aqui da terra. É isso que ele começa a dizer no versículo 22. Obedeçam em tudo aos senhores aqui na terra. Obviamente a ordem de obedecer aqui está se referindo ao trabalho em si. Os servos devem obedecer aos seus senhores em todas as coisas. Isso poderia trazer implicações para as nossas vidas, na realidade até mesmo do nosso trabalho, daqueles que são nossas autoridades. Nós, como cristãos, devemos obediência, obviamente, aquilo que é legal, aquilo que é correto, aquilo que deve ser justo a ser feito. Nós devemos obediência aos nossos chefes, aos nossos gerentes, às nossas autoridades dentro dos nossos empregos, das nossas tarefas. É interessante porque esta ordem de Paulo se dá provavelmente no pensamento de que talvez os escravos, né, ou os servos aqui, poderia passar na cabeça de que, olha, uma vez que eu me converti, uma vez agora então que eu estou debaixo do senhorio de Cristo, ninguém é mais senhor sobre a minha vida. Cristo é quem governa a minha vida, é a Ele do qual eu devo obediência. Então, se existe uma realidade agora de alguém me dizendo o que eu devo fazer, já não é essa a realidade. Eu obedeço a Cristo somente. Mas Paulo vai dizer, olha, que não faz sentido. Mesmo sendo Jesus o seu Senhor, existem autoridades terrenas que governam as nossas vidas. E uma delas é as autoridades que Deus colocou, até mesmo com relação ao nosso trabalho. O pensamento aqui de Paulo é que sim, são os senhores aqui da terra, mas dentro da esfera do trabalho são as autoridades que Deus colocou sobre as nossas vidas. E é interessante como ele nos chama também e aperfeiçoa o nosso pensamento. Não só de que nós temos que obedecer em tudo, mas até mesmo a motivação pelo qual nós temos que fazer, porque é o que ele continua no versículo 22. Não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade do coração e temendo o Senhor. A lógica que Paulo nos traz aqui
é que os servos, os trabalhadores, eles obedecem não de qualquer forma, ou fazendo o mínimo possível, apenas para que seus chefes vejam ou reconheçam uma certa forma daquilo que você está fazendo, muito pelo contrário. Uns dias atrás eu assisti um vídeo de um grupo de comédia que talvez você conheça, chamado Barbixas, que é um grupo que faz improviso e tudo mais. E eles costumam fazer uns teatrinhos, assim, uns videozinhos do qual eles têm na internet. E esse teatro rápido ali, de poucos minutos, tinha o título que era Fingindo no Trabalho. Onde basicamente eram dois colegas de trabalho, onde eles realmente fingiam trabalhar. Eles fingiam trabalhar, eles fingiam que se importavam uns com os outros, e o chefe também fingia que se importava com seus funcionários. E isso era algo que eles desejavam, porque é isso mesmo, tem que fingir. O que importa é fingir. Mas eu não sei se essa é a sua realidade, mas talvez a realidade de muitos. Talvez muitos de nós vamos para o nosso trabalho porque fingimos estar trabalhando. Talvez queremos receber o salário no final, queremos ter os recursos, mas não queremos nos esforçar para fazer o que nós temos que fazer. Ou muitas vezes só fazemos porque somos mandados a fazer. Mas na lógica de Paulo, nós não fazemos isso porque nós não fazemos para visar agradar as pessoas, mas fazemos porque tememos ao Senhor. E é interessante o jogo aqui do qual Paulo traz de palavras. Nós obedecemos aos nossos senhores terrenos porque nós tememos ao nosso Senhor celestial. Nós tememos a Jesus, que é o Senhor de nossas vidas. E, queridos, é interessante pensar nesse aspecto, porque o que nos move a fazer talvez um corpo mole, ou a fazer só quando as pessoas estão vendo, é principalmente uma realidade de egoísmo, porque nós estamos pensando em nós mesmos. Eu vou fingir estar prestando atenção nessa reunião aqui do meu chefe, ou naquilo que o chefe está me mandando, essa chamada de vídeo, ou alguma coisa assim, mas no fundo ali eu estou jogando aqui no celular. Eu vou fingir que estou fazendo alguma coisa, mas no final das contas eu vou me esconder em algum canto aqui da empresa para ninguém nem ver o que eu estou fazendo aqui. A maior parte do tempo, até mesmo usando do tempo que eu devia estar trabalhando para mexer em redes sociais. Mas aí chega o chefe na hora e eu tenho que mostrar serviço. Nessas situações em quem você realmente está pensando. Mas uma vez que nós não fazemos para agradar pessoas e fazemos porque tememos ao Senhor, nós somos chamados a fazer duas coisas principais. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. E a pergunta que eu faço para você é: a maneira como você tem trabalhado reflete o que do seu amor a Deus? A maneira como você tem trabalhado reflete o que do seu amor ao próximo? Porque se você faz de qualquer jeito, você entrega de qualquer jeito. Então, a quem você realmente ama? Será que é o Deus que deseja que você viva como que Ele seja o Senhor de sua vida e que deseja que você faça tudo que está diante do seu alcance por amor ao próximo? Ou será que nós temos entregado o mínimo do nosso amor a Deus e ao próximo? Será que é para isso que nós somos chamados? Tanto que ele continua no versículo mostrando que, na verdade, o que nós devemos fazer, então, não é visando agradar pessoas, mas com sinceridade de coração. Servindo aos senhores da nossa terra, desta terra, não com o coração dividido, não com segundas intenções, não pensando em nós mesmos, mas com um coração sincero, dispondo o nosso serviço, principalmente porque nós tememos ao nosso Senhor. Paulo, então, ele continua o seu pensamento e que, de certa forma, serve de base para todo este bloco desde o versículo 18. Tanto do relacionamento de esposas e maridos, quanto de filhos e pais, quanto essa realidade de servos e os senhores também. Que é o que ele vai dizer ali no versículo 23 e 24, 23 até o 25. Nós temos que fazer tudo em justiça e sendo recompensados pelo Senhor. Olha só o versículo 23, em que ele começa dizendo ali:
Já que então nós temos que fazer de sinceridade de coração, temendo ao Senhor, o que nós temos que fazer? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas. Fazemos de todo o coração, porque nós não estamos fazendo para as pessoas aqui nesta terra. Nós não fazemos porque tememos aos homens. Nós não fazemos porque queremos receber elogios de pessoas. Nós não fazemos porque nós queremos ser reconhecidos por pessoas. Porque se o seu desejo é esse, querido, primeiramente você vai se sentir extremamente frustrado, porque você nunca vai alcançar o reconhecimento que você tanto deseja. E segundo, porque pessoas vão ser injustas com você. Talvez você já experimentou isso em algum emprego. Você se esforçou tanto para agradar o seu chefe, quem foi promovido foi o fulano que não fez nada. Essa é uma realidade. Mas a realidade do qual Paulo está nos chamando é que nós fazemos com todo o esforço, não para ser recebido pelas pessoas, mas porque nós estamos fazendo por quem? Que é o versículo 24. Porque nós fazemos tudo para o Senhor e por Ele somos recompensados. Olha só o versículo 24. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Nós somos chamados, então, a fazer tudo de coração, como para o Senhor e não para com as pessoas, porque nós temos a certeza e sabemos da realidade de que Deus nos recompensará por aquilo que nós faremos. E, queridos, talvez esse é um dos pontos mais importantes aqui da vida cristã. E talvez se a gente aplicasse para toda a realidade do qual nós pensamos, e não só para a questão de trabalho. Como eu falei no começo, muitos de nós acreditamos que o cristianismo, a religião, é como se uma parte de nossas vidas. Não, o meu cristianismo, a minha vida cristã, ele se resume a poucas horas da minha semana em que eu vou à igreja, onde eu canto louvores, onde eu ouço uma mensagem, onde talvez eu me sinto renovado para então enfrentar a vida secular. Ou tanto uma realidade, talvez, de poucas horas no dia quando há isso, talvez numa música de louvor, ou poucos versículos em que eu canto ali, que eu leio ali para me aprofundar e para me alimentar, mas parou disso. Eu não vivo como se Cristo Jesus fosse o Senhor da minha vida. Mas o que Paulo está nos mostrando aqui é que nós não fazemos para agradar pessoas, mas para o Senhor, porque dele fomos recompensados, e é o que ele termina no versículo 3 dizendo: é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Nós não podemos ter um tipo de pensamento no sentido de que eu sou cristão, mas na minha profissão eu não posso agir como um cristão. Eu preciso enganar pessoas, eu preciso mentir. Eu preciso talvez ter uma atitude do qual é distante daquilo que Deus deseja. Eu sou cristão, mas o meu dinheiro ele é usado para outras coisas e não para glorificar a Deus, são coisas diferentes. Quando na verdade, Cristo deveria ser o Senhor de toda a nossa vida. E agora nós somos chamados para viver diante dele, entendendo que ele nos recompensará. Porém, o texto também nos mostra que não só Cristo nos recompensará, como ele também há de julgar todas as coisas. No final, no versículo 25, ele nos mostra isso. E quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Talvez o texto aqui, obviamente, ele vai nos propor tanto a realidade não só do relacionamento dos servos para com seus senhores, mas também da realidade dos senhores para com os seus servos. Porque se talvez o seu coração são no sentido de recompensas terrenas, de conquistas profissionais, ou até mesmo de muito dinheiro e bens, talvez você consiga ter nessa terra. Mas provavelmente, talvez, se você desejar fazer isso, provavelmente você não vai conseguir fazer obedecendo ao Senhor em todas as áreas de sua vida. Porque quando nós percebemos no mundo do qual nós vivemos, ser cristão muitas vezes significa assumir um prejuízo. E entender que Ele vai recompensar sobre todas as coisas significa descansar que eu preciso fazer o que é certo, independente das consequências que virão.
Eu preciso fazer o que Deus deseja que eu faça, independente se isso virar uma demissão, independente se talvez eu nunca serei promovido no meu emprego, independente talvez se eu nunca conseguirei os recursos necessários que eu estou pensando, independente se isso significa tratar com igualdade todas as pessoas, sem querer passar por cima delas, sem querer machucá-las, sem querer ofendê-las, porque Cristo é o Senhor de minha vida e é a Ele quem vou ser recompensado. E as recompensas que Deus nos dá, queridos, muitas delas nós não vamos experimentar nessa terra. Obviamente, talvez Deus nos abençoe, Deus dirija as nossas vidas, Deus conduza com sabedoria em situações difíceis e talvez Deus te dê muita prosperidade financeira nessa terra. É possível. Mas as bênçãos do significa enfrentar muitos desafios neste mundo do qual nós vivemos. Mas ao mesmo tempo o versículo 25 nos mostra que não só recompensas, como também um julgamento para aqueles que tratam com injustiça. Se eu, que sou um trabalhador, ajo com injustiça, engano pessoas, tiro o tapete de alguém para poder prevalecer em situações, minto em relatórios, roubo do tempo que eu deveria estar trabalhando para fazer outras coisas. O texto vai dizer aqui para a gente que Deus também há de tratar com injustiça. Deus há de julgar. E ainda no versículo 25, é o que nos chama mais atenção no final do versículo. E nisto, ninguém será tratado com parcialidade. Deus há de julgar com justiça aqueles que cometem injustiças. Isso, de certa forma, nos serve de consolo. Ainda mais no mundo de injustiças do qual nós vivemos. Provavelmente você deve ter experimentado injustiças no seu trabalho. Provavelmente você deve ter sido em algum momento, talvez até mesmo, demitido por uma situação que não foi culpa sua. Provavelmente você levou talvez uma bronca ou até mesmo recebeu punições no seu trabalho por algo que não foi culpa sua. Sem justiça. Você pode confiar que Deus há de tratar toda injustiça. Mas ao mesmo tempo nos serve de alerta. Se caso nós temos feito o que é injusto, seja nos pequenos detalhes, como não fazer o que foi pedido, passar horas de trabalho procrastinando, ou até mesmo mentir, bular regras ou coisas do tipo. Deus há de tratar com injustiça a injustiça feita. Mas Deus há de recompensar, se nós o colocarmos como Senhor de sua vida, do qual nós queremos agradar. E aí, nessa realidade, Paulo então volta-se para os senhores. Como que os senhores tratam então os seus servos? Tendo isso em mente, de que tudo que deve ser feito também é para com o Senhor. Não para os homens, não para agradar, porque a recompensa vem do Senhor, que também há de tratar a injustiça com justiça, punindo aqueles que fazem o que é mal. E aí Paulo volta no versículo 1 e diz o seguinte: Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Paulo nos mostra estes princípios aplicados agora à vida daqueles que talvez seriam os chefes, que possuem cargos de autoridade no seu trabalho, donos do seu próprio negócio, algo assim do tipo. Esta ordem de Paulo está condicionada aos versículos anteriores do qual a gente já viu, onde todos, servos e senhores, devem fazer para o Senhor, agradar ao Senhor e não para com os homens, recebendo a recompensa de Deus, assim como Ele irá julgar toda a injustiça. E aí Paulo começa então dizendo aos senhores para que eles devem tratar os seus servos com justiça e igualdade. E é interessante como a gente já trabalhou nas outras vezes, nos outros textos aqui dentro desse contexto familiar. A gente viu que existia naquela época um aspecto de um código familiar. Existia um certo consenso de como deveria ser o tratar de um marido para com sua esposa para o contexto romano, assim como dos pais para com os filhos. E principalmente do qual era exigido que o homem fosse o líder do lar, assim como a mulher fosse submissa ao seu marido. Era algo real para aquela época. Assim como os filhos deveriam ser obedientes em tudo.
Os pais deveriam ensinar e ordenar, mas algo do qual é diferente para esses dois contextos é aquilo que a gente vê na realidade do Evangelho. Que os maridos, eles não simplesmente impõem uma liderança sobre as suas esposas, fazendo com que elas sejam submissas a tudo, independente do que deve ser feito, mas de maridos que tratam com amor e não com amargura. Assim também como pais que deveriam ordenar e os filhos deveriam obedecer, mas para aquela sociedade se torna um contrassenso que o Evangelho traz, porque mostra uma realidade de pais que se preocupam com o coração dos seus filhos, não os irritando. Porque pouco estava ali, pouco eles deveriam se importar se o filho gostou ou não. Mas para o Evangelho não é assim que as coisas funcionam. Assim também, para esse contexto de escravidão do qual a gente vê aqui, Paulo nos mostra algo que é contrassenso àquela sociedade, do qual os servos agora devem ser tratados com justiça e com igualdade. Servos ou escravos que eram vistos como propriedades para aquela época, em que o seu senhor tinha qualquer liberdade, tinham qualquer direito para fazer o que quisessem, e até mesmo punir com castigos físicos. Dependendo até da situação, eles se achavam no direito até mesmo de trazer a realidade da morte. Mas agora Paulo chama a atenção destes senhores, dizendo que eles devem tratar os servos com justiça e igualdade. Como alguém que agora também recebeu a graça do Senhor Jesus, do qual não tem mais diferença. Tanto que se você voltar, é isso que Paulo vai dizer para a gente lá no versículo 11, onde ele vai dizer lá para a gente que aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. O relacionamento dentro desses irmãos, seja eles servos, seja eles senhores, se dá agora no entendimento de que Cristo é tudo e está em todos, e é Ele quem governa porque Ele é Senhor. E Ele que diz como deve ser esse tratamento. Mas isso se aplica para a nossa realidade também, no contexto de que aqueles que talvez têm debaixo de você, têm debaixo de você como autoridade, outros que trabalham para você, o tratamento deve ser da mesma forma. O tratamento deve ser de buscar aquilo que é justo, aquilo que é correto, e tratando como igualdade, não como inferioridade, desprezando, machucando ou maltratando, assim como muitas vezes é visto o cargo de liderança na nossa sociedade. E a realidade do porquê deve ser feito isso é o que ele termina no versículo 4 dizendo: sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Sabendo que existe uma hierarquia no cristianismo. E aquele que está no topo da hierarquia é Cristo Jesus. Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. E é Ele quem deve dizer a maneira como todos nós devemos viver, seja na situação do qual você está. Esposa, marido, filhos, pais, trabalhador, dono de empresa, um chefe, um gerente. Você deve fazer aquilo que é correto e aquilo que é justo, não para agradar homens, mas para agradar o seu Senhor, para que as pessoas percebam e vejam que de fato existe alguém que governa sobre a sua vida e que esse que governa sobre a sua vida é aquele que deu a sua própria vida para que você tivesse vida, para que você fosse resgatado e para que você fosse dele em todas as áreas de nossas vidas. Queridos, o cristianismo não é apenas uma filosofia ou um conjunto de doutrinas do qual nós devemos crer. Ele demanda de todos nós uma mudança completa de vida, que abrange toda a realidade ao nosso redor. Por isso, talvez nós que temos pessoas debaixo da nossa autoridade no trabalho, devemos tratar com justiça. Não como inferiores, mas como iguais. E assim deixando claro que esta atitude se dá porque existe um Senhor sobre sua vida. E Ele governa e Ele dirige a sua vida com amor, graça e misericórdia. Ser parcialmente cristão é algo que não existe.
Ou o cristão é de fato comprometido com Deus, ou não é. Ou nós servimos a Cristo de verdade, ou nós somos hipócritas. Isso se dá no relacionamento marido e mulher, se dá no relacionamento de filhos, pais e filhos, isso se dá em nossos trabalhos. Porque Cristo é o Senhor de todos nós. Cristo é supremo. Cristo é a maior autoridade, porque Ele nos comprou, Ele nos amou e Ele nos trouxe para Ele. E Ele deseja agora então que a nossa vida seja vivida debaixo do seu senhorio. Servos obedecem e senhores tratam com justiça e igualdade, porque Cristo é Senhor de ambos. Que nossas vidas de fato sejam vividas nesta compreensão de que Cristo é nosso Senhor. E que nós possamos viver de uma forma que em todas as áreas Ele seja de fato o Senhor das nossas vidas. Vamos encerrar cantando diante dessa compreensão, clamando e orando à medida que nós cantamos. Talvez em áreas que você percebe que Cristo ainda não é Senhor de sua vida. Que Ele te transforme, que Ele de fato mude o seu coração e a sua vida, para que Ele governe tudo na sua vida, para a honra e glória do seu nome.